Olá, Escola Avance! É com muita satisfação que todos nós do grupo do terceiro ano da Turma de Liderança estamos aqui para apresentar esse trabalho para vocês. Nossa expectativa é que esse tema possa contribuir para a nossa formação e aperfeiçoamento. Então, vem com a gente nessa e se liga na entrevista. Olá, Evelyn! É um prazer estar aqui com você, uma pessoa que eu admiro muito, uma grande serva de Deus, uma empresária que é renomada em sucesso. Queria agradecer muito a sua disponibilidade, o seu tempo de poder conversar conosco, contribuir para que nós possamos nos envolver cada vez mais como liderança, através da sua experiência. E percebo que você traz essa bagagem para a gente, são 18 anos à frente do Grupo Tasca, liderando equipes, liderando pessoas, na parte cristã, liderança de evangelismo, uns 10 anos, liderando um grupo de crianças, liderança de PGs, enfim. Liderança também através da Escola Atos, que é uma escola de liderança cristã. Então você traz aí um background, um conhecimento muito forte dentro dessa parte de liderança e por isso estamos aqui para aprender um pouquinho com você. Então, Evelyn, nossa proposta hoje é falarmos sobre esse tema. Um tema que é muito amplo, muito complexo, muito abrangente e que é sobre liderança. Então, nessa fase de aquecimento, gostaria que você se apresentasse um pouquinho, que você falasse sobre você, para que nós possamos compreender quem é a Evelyn, quais são as características de uma liderança, enfim. Evelyn, se apresente, fale um pouquinho para a gente sobre você. Obrigada tanto por confiar, né, e pelo convite, obrigada a todos que participam aí desse projeto. E realmente, assim, falar sobre a gente é um pouquinho difícil, né? A gente simplesmente vive. Quando a gente vai falar, às vezes a gente esquece até e fica repensando, vem um filme na cabeça. E quando a gente pensa assim, caramba, 18 anos à frente, né, de uma liderança, aprendi muito, já fui muito chefe ao invés de líder. Né? Verdade. Conceito antigo, né? Sim, porque aprendi assim também, né? E isso me conflitava muito e assim, graças a Deus eu consegui, claro que também com experiências de fora, com estudos, a gente conseguiu aí vencer essa barreira, né? Mas líder, quer ser líder? Primeiro tem que saber ouvir bastante e praticar. Aí a gente tem essa experiência, eu falo muito da Escola Atos, foi um divisor de águas, a Escola Atos Cristã de Liderança, para mim foi um divisor de águas na minha liderança, né? Eu consegui muito assim mudar a perspectiva de liderança. E teve outras coisas, como o Prêmio Sebrae, que eu gosto de citar, né, de criatividade. E quando eu pensava assim que tudo era muito, a estrutura era muito feita por chefes e não por líderes, e eu ganhei esse Prêmio Sebrae por conta da criatividade. E eu fiquei pensando assim, falei, nossa, mas por que eu? Né? Eu falei assim, eu não tinha expectativa nenhuma de ganhar. E eu falei, por que eu? Como assim? Né? Eu ainda muito nova e eu não tinha essa perspectiva e pra mim ali também foi um baque assim, não, peraí, tem gente que acredita nas minhas ideias. Né? Eu não sou assim, né? Não tô lá no... Aí eu comecei também a repensar. Te despertou? Me despertou, com certeza despertou. Falei, puxa, alguém acredita em mim? E Sebrae é uma ótima instituição. Né? Então assim, né? Isso realmente foi um impacto para mim. Fora isso, andar com líderes, porque a gente anda muito com pastores, com líderes de vários setores. Eu tive que andar no meio dos tubarões, né? Exatamente. Então assim, isso também foi um crescimento muito grande. E Evelyn, se nós fôssemos falar agora aqui, né, se eu perguntasse assim para você, me dá um exemplo de uma pessoa que seja uma referência em liderança para você. Quem é que viria assim na sua mente? E que tipo de liderança te inspira? Servidora. Não adianta, eu até falei antes de falar o nome, né, mas uma liderança servidora. Para mim, encanta a ponto de transformar, de sacudir por dentro, sabe? Quando a liderança é servidora. E um exemplo, não posso deixar de falar, embora a gente assim fique tentando fugir, mas é Jesus. Então assim, quando eu vejo cada atitude dele, na liderança dele, o que ele mostrou, isso assim faz é um movimento que faz aqui dentro que assim é inexplicável. Quando eu vejo cada atitude dele ali, eu falo, meu Deus, tipo, tá aqui o segredo. E eu sempre falo que todo segredo de coach, de líder, de sucesso, presta atenção, se não tem a ver com os ensinamentos bíblicos. Sempre tem, mesmo que ele não seja cristão, sempre tem a base bíblica. Se ele conseguiu o sucesso, foi porque tem base bíblica. Ou ele foi fiel no pouco e ele foi colocado no muito, ou ele tem uma liderança servidora, ou ele sabe ouvir. Tem os princípios. Tem os princípios. Então, assim, não tem como fugir disso. Isso, pra mim, também foi um divisor de águas. Poder usar a Bíblia, poder usar os exemplos de Cristo no mundo corporativo. Porque antes era
talvez mal visto, né? Tipo, crente, né? Como se estivesse misturando, né? Exatamente. E hoje, pessoas que não, líderes que não são crentes, né? A gente tem vários empresários que a gente também influencia e contadores também que a gente influencia. Nós temos mais de 100 contadores que a gente faz mentoria de liderança. Não necessariamente são todos cristãos, né? E a gente consegue influenciar com os princípios bíblicos que dão certo, né? É o que é certo e é o que dá certo. Então, isso para mim é sensacional. Que ótimo, Evelyn. Obrigada. Evelyn, então assim, quando a gente fala em liderança é um tema muito amplo, muito abrangente. Nós passaremos aqui o dia inteiro discorrendo sobre o assunto. Então, a nossa proposta é afunilar um pouquinho esse tema, porque ele nos dá um leque de opções, para que a gente pegue apenas uma parte desse guarda-chuva para discutir sobre esse assunto. Então, afunilando, é óbvio, né? Quando a gente fala em liderança, nós poderíamos falar de liderança de projetos, liderança de processos e liderança de pessoas. O nosso foco hoje vai ser esse último tópico, falar de liderança de pessoas, gestão de pessoas. E quando a gente fala de gestão de pessoas, logo a gente remete o quê? O pensamento de influenciar, de conduzir, de envolver a equipe na visão do líder, enfim, de dar uma direção. Quando a gente pensa em liderança, exatamente é isso que vem à nossa cabeça. Liderar é uma arte. Diria para você, né, que liderar é uma arte. Só que existe um dever de casa que todo líder precisa fazer antes de entrar nesse caminho de dar direção, de liderar pessoas, que é liderar a si mesmo. E aí a gente entra no tema da nossa entrevista hoje. Lidere a si mesmo. Então, qual o impacto que isso dá na gestão? Né? Eu preciso praticar o que eu falo e não apenas dizer o que é para ser feito. E essa liderança de si mesmo é um dever de casa que o líder precisa desenvolver. Segundo Augusto Cury, que é um escritor, um cientista, é um psiquiatra, um dos mais lidos das últimas décadas, né? Ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, que a maior tarefa do ser humano é ser líder dele mesmo. E a maior tarefa de um líder, né? Aí já é o contrário, a maior tarefa de um líder é sair da plateia, entrar no palco da sua mente e ser autor da sua própria história. Então, considerando isso, em linhas gerais, o que seria autoliderança para você, Evelyn? É a diferença essencial de chefe e líder, porque o líder ele é inspirador. E por que ele é inspirador? Porque ele pratica o que ele fala. Na verdade, ele pratica mais do que fala, né? Então você observa os exemplos e acaba que as pessoas são influenciadas e acabam fazendo naturalmente. Isso gera crescimento, tanto para o líder quanto para quem está à sua volta. É realmente identificar quais são os seus pontos que merecem crescimento. Eu não falo nem pontos fracos não, porque são pontos que o quê? Você tem que desenvolver. E os seus pontos fortes, sim, que você deva assim, mostrar ele com toda clareza, sabe? Falando, não, eu sou bom nisso aqui, então assim, deixa eu isso aqui, claro que merece sempre ser desenvolvido, mas essa é a questão da autoliderança, você identificar, peraí, quem eu sou, onde eu estou, né? Tipo, onde eu tô, pouco eu vou, né? Você ter essa ideia, né, de si, porque aí você consegue desenvolver outras características naturalmente da liderança. E aí você já fazendo um gancho até com uma próxima pergunta que eu posso te fazer, assim, quais são as lições, quais são as exigências que um líder precisa fazer sobre si mesmo antes de se colocar no papel de liderar outras pessoas? Você já falou alguma coisa em relação a autoconhecimento. Sim. Ele precisa se conhecer para que ele perceba quais são as fraquezas e as fortalezas dele, trabalhar dentro desses gaps para que ele possa, enfim, desenvolver esses conteúdos, né? Mas quais outras lições você acredita que uma liderança precisa desenvolver em si antes de influenciar pessoas? Olha, eu vejo como desafios, sabe? Aceitar os desafios e cumprir esses desafios. Por exemplo, se você é um líder, você tem características já de liderança, né? Você já consegue envolver pessoas, mas será que você está envolvendo essas pessoas para um caminho de crescimento? Ou apenas para o seu desejo pessoal? Ou apenas uma coisa egoísta? A gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a gente tem poder de influenciar e a gente pode mudar a vida daquela pessoa, ou para bem, pode ser uma influência negativa, pode ser. Então, assim, é muito sério o papel de um líder, sabe? Então, ele tem que cumprir também. Por exemplo, a alimentação, no meu caso, era triste, era terrível. A partir do momento que eu entendi que a alimentação tinha a ver com a minha liderança, porque tem a ver com o meu ser trino, que eu preciso estar bem para desenvolver pessoas, eu acabei também excluindo certas coisas da minha alimentação. Embora eu gostasse muito, e gosto muito. Geralmente é assim. Então, assim, o líder é assim, é abrir mão de uma coisa
para gerar crescimento e influenciar pessoas e trazer transformação. Então, assim, tudo aquilo que transforma tem a ver com a liderança, né? Então, primeiro a gente começa dentro da gente e a gente começa a influenciar pessoas. Às vezes, num simples detalhe, como um café sem açúcar, e você conseguir, não, peraí, eu vou tomar esse café sem açúcar. E você começar ali, você já começa a influenciar pessoas ao seu redor sem mesmo notar. Então, assim, não precisa ser muito... É natural, é espontâneo. natural, não precisa ser grande. Às vezes a gente quer, não, eu vou, né, ser campeão da maratona. Pode até ser, mas assim, começa no pequeno, começa a transformar e ouvir pessoas, deixar as pessoas também interferirem naquilo. Começa a falar com as pessoas assim, puxa gente, eu tenho uma dificuldade nisso, sabe? E o que você acha que eu... Deixa as pessoas participarem, o que você acha que eu podia fazer? Porque esse aqui é um ponto que pra mim é muito difícil. Ah, você podia fazer assim, assim. Tenho certeza que vem ideias brilhantes das pessoas que estão perto de você. E quando elas contribuem, vê que você está investindo na ideia delas e tentando ali a transformação, gente, é algo assim surreal. Então, assim, é porque a gente não é perfeito. E a gente sempre tem que estar desenvolvendo. Não adianta, né? Ah, não, agora eu sou o líder perfeito e não tenho mais o que agregar. Então você virou chefe. Não virou mais líder. Líder não. Líder está ali sempre aprendendo e aprendendo com as pessoas à sua volta. Então, assim, eu acho que essas são as características. É olhar para dentro, ouvir muitas pessoas, ouvir o que tem dentro de você, saber administrar aquilo ali, tomar como um desafio e conquistar ali. Conquistar. Essa questão do autoconhecimento é muito importante, né? Quando você faz essa análise introspectiva, quando você olha para dentro e reconhece aquilo que você precisa mudar primeiro em você, né? Como você vai virar até uma coach, de repente, de alimentação. Porque quando você tem essa ação, você naturalmente inspira outras pessoas aquilo, porque vem resultado, né? Quando vem resultado, as pessoas olham, nossa, se interessam por aquilo. Então, o autoconhecimento é uma característica importante. Quando você fala, né, dessa capacidade de influenciar, eu penso muito também na inteligência emocional. Com certeza. Porque é uma outra característica também que a liderança ela precisa desenvolver muito bem, essa inteligência emocional, né? Fala um pouquinho pra gente do que você vê disso, sua experiência com essa parte. A inteligência emocional, por isso que eu falei da alimentação, porque é incrível, assim, nós cristãos, a gente tem já essa ajuda muito grande quanto à inteligência emocional, porque a palavra de Deus traz essa centralidade pra gente, traz essa segurança emocional, né, e consegue desenvolver muito bem. Se a gente colocar a palavra de Deus em prática, a gente consegue desenvolver muito bem essa parte. Só que eu falo que eu dava um trabalho grandioso pra minha fé e pra Deus, porque eu sempre desenvolvi muito bem, sempre mergulhei nas coisas de Deus, sempre criei muito, só que devido à minha alimentação ser uma porcaria, eu já estava já com a máquina, né, já destruída, tanto que os médicos já falaram para mim, poxa, nem combina, e eu já com doenças assim, eu tomei aquela atitude. Quando eu tomei a atitude de mudar a alimentação, e não foi fácil, e eu tomei essa atitude, eu mudei até essa parte da estrutura emocional, foi muito mais fácil. Por quê? Porque você mexe com hormônio, você mexe com tudo que está dentro, você facilita, né? Eu não precisava mais ficar assim, eu sou curada. Não, eu obtive a cura que Deus tem pra gente através da alimentação. Então assim, olha que coisa incrível. Aí, os ganchos, né? Isso, não tem como. Às vezes a gente só fica trabalhando uma área e a gente tem que ver que a gente é completo. É um todo. É um todo. E a outra coisa que também ajuda muito é andar com pessoas que a gente chama pessoas balões, que são pessoas que impulsionam te acima, te inflam, sabe? Fala, não, vamos lá, você consegue. Pessoas que têm palavras de Deus, né? É muito importante que essas palavras não são palavras positivas, mas são palavras verdadeiras, que conhecem o verdadeiro eu, né? Que sabe assim, não, você é vitorioso, né? Você pode mais com Cristo, você pode ir além, te desafia também, né? Então, assim, andar com esse tipo de pessoas negativas, pessoas que fazem... Eu sempre, no nível profissional, eu sempre indico também para empregadores, né? A gente fala muito com pessoas que lidam com pessoas, né? Que fazem essa gestão. Então, minha dica sempre fala com o coração e fala com o bolso. Você tem que perguntar essas duas possibilidades se tá legal aquela relação, sabe? Para você saber se vai continuar com isso. Porque você pergunta pro coração, faz sentido? A pessoa está acreditando no mesmo propósito que você, ela tem isso enganjado dentro dela, assim, é o mesmo sonho, é a mesma paixão que você tem. Que é uma característica da liderança, engajar pessoas no sonho. Exatamente, a gente tem que ter paixão por aquilo que a gente faz, senão não combina, né? A gente tem que acreditar mesmo.
E se essa pessoa tá junto com você, você fala, caramba, então tá no mesmo propósito. Aí você pergunta pro bolso, mas ela tá entregando profissionalmente, ela consegue entregar, ela faz bem ao seu bolso, né? Você consegue ter uma lucratividade? Se conseguir os dois, tá no equilíbrio aí, realmente você tem que investir cada vez mais naquela pessoa. Se houver um desequilíbrio, e eu falo que o desequilíbrio maior é o do coração, né? Se o coração, se você não conseguir, se aquela pessoa não tiver na visão, não quiser crescer, não tem jeito, porque eu sempre incentivo todas as possibilidades para crescimento, mas se não tiver jeito, aí realmente é bom romper aquilo, porque já está tóxico, não está fazendo bem para você e nem para aquela pessoa. Né? Então assim, você sempre tem, eu geralmente uso essa, porque o pessoal gosta, né, de coisas ilustrativas, então, e eu sou muito assim, né? E o exemplo, ele arrasta, né? Então, quando você tem aí um exemplo, as pessoas veem isso se refletindo na sua vida, automaticamente você consegue conectar pessoas com atitudes. Sim. Porque tem um referencial daquilo que você vivenciou, praticou, deu resultado, e as pessoas acabam querendo copiar aquele modelo, aquele exemplo, né? Um outro ponto também que eu gosto muito assim, de colocar em relação à inteligência emocional, partindo do seu gancho, é que quando a gente tem esse desenvolvimento, né, da inteligência emocional, o que isso impacta? O líder, ele fica imparcial, ele fica neutro, então ele aprende a gerir pessoas sem se deixar contaminar por aquele calor do momento, por aquela emoção, por aquela situação. Porque muitas vezes aquilo pode impactá-lo, né? Uma determinada situação, a pessoa chega muito nervosa pra você, né? E aí você consegue neutralizar aquilo, julgar a questão com imparcialidade, com neutralidade. Então, tem tudo a ver com o que você falou, da inteligência emocional sobre si, né? Sobre essa autoliderança, para que você consiga gerir um grupo. Sim, né? sempre aponta para Jesus. Ele nunca resolvia, ele não era pressionado, né? Ele não se fazia pressionado. Por mais que ele fosse pressionado pelo meio, ele não se sentia pressionado. Fala, não, peraí, né? Escreve na areia. Eu sempre falo isso, né? Tá com raiva, tá estressado. Por mais que as pressões externas viessem, ele tinha aquela tranquilidade. Fundo, escreve na areia. Porque aí a gente vai oxigenar o cérebro e realmente tomar uma postura. Porque nem sempre o que a pessoa está externando é realmente o que ela quer externar. Às vezes ela está querendo chamar atenção. Tipo assim, ei líder, eu tô aqui, ó, você não tá me vendo, eu tô ralando. Porque pra visão da pessoa, a pessoa, poxa, eu tô te mostrando e você nunca vê. Então assim, a gente tem que analisar caso a caso. Então assim, escreve na areia, presta atenção, ouve, né? Cuida, depois toma atitude. Sim. Já que você falou aí de pressão e de cobranças, né? Toda liderança, ela passa por cobranças externas, por pressões muito fortes. Como que você acredita que uma liderança precisa se inspirar emocionalmente, psicologicamente, para que possa suportar essas pressões externas? É tudo uma preparação, né? A gente faz uma construção todos os dias. Não tem como assim, vai acontecer um problema e agora eu vou reagir de forma que sem construir. Não, você tem que construir, tem que ser todos os dias, você tem que construir. Você tem que não ouvir pessoas de fora. Você tem que colocar em prática questões. Quando chega esses, eu chamo de desafios, né? Quando chega essas questões e fala, opa, olhar diferente, sabe? Não é um problema, é um desafio. Aí você fala, e como eu vou resolver esse desafio? Faz toda a diferença, porque você fala, caramba, que problemão, e agora? Problema só é problema quando não tem solução. Então, o que a gente tem que buscar? Solução, para ele parar de ser problema. Parar de focar no problema e focar na solução. Isso aí, a gente subir uma escadinha aí. Tanto que é uma coisa que a gente faz no Grupo Tática, na liderança, a gente tenta transformar o ambiente em um ambiente muito divertido. Né? Porque é muito burocrático, contabilidade é muito burocrática e atendimento ao cliente, o cliente está muito chateado, muito nervoso por várias situações, então às vezes acontece de um pedido mal formado ou de uma bronca, nem seria o caso, né? Então assim, às vezes você recebe aquilo ali assim, opa, não, peraí. E a gente tem, quando acontece um problema, a gente fala, é divertido, pronto. Como se fosse para impulsionar ali uma ação, mas... E isso gira uma chave que é incrível, porque você traz ali o bom humor e você fala, não, peraí, eu vou solucionar. Sai daquela adrenalina tensa, né? E promove um ambiente que seja propício para você pensar numa solução. Isso é sensacional. Show. Tem feito muita diferença, assim, né? Porque daí isso traz realmente uma saúde emocional, inteligência. E nós falamos de Jesus, né, Evelyn? Então, assim... Então, assim, Jesus é a nossa referência em liderança. Sim. Né?
E mesmo sendo esse modelo de liderança, ele não teve 100% de adesão. Nem todos o seguiram. Então a pergunta é, considerando que a equipe é um reflexo do líder, é possível nós termos um líder avivado e motivado com uma equipe sem avivamento e sem motivação? Bom, falar de Jesus é uma coisa incrível, né? Apontar que realmente ele não teve 100% da aprovação, você olha que o quê? Precisa de decisão, né? Que cada um decide realmente o que vai olhar, o que vai seguir. O poder da decisão, né? a escolha é pessoal. Só que se você olhar o legado de Jesus, até hoje, ele vem influenciando a mim, a você, a todos que estão aí na escola avançada. Então, olha que sensacional. Embora lá ele não teve adesão de 100%, mas isso depende das escolhas das pessoas, né? Então isso que a gente também tem que colocar na nossa cabeça. Não depende da gente depende o quê? A autoliderança, a gente realmente crescer, a gente fazer uma abordagem bacana, com visão bíblica, ser uma liderança sim servidora. É possível você ser um líder respeitado sendo líder servidor, sabe? Que antes a gente achava, não, tem que chegar e mandar, e tem que cumprir, e tem, né? Não, é possível realmente ao contrário, ao inverso. Quando você é um líder servidor, você acaba sendo muito mais respeitado. Não é o medo, é o respeito, né? Essa sensação da inspiração é muito importante, né? Então, assim, quando eu vejo Jesus, ele é um exemplo até para isso, para a gente entender que não é todo mundo que vai seguir a nossa visão. Agora, se a gente tiver certeza, isso que é o posicionamento do líder, se tiver certeza que aquilo aí está no princípio que você acredita, está de acordo com o propósito, com a missão, se posicione, igual Jesus se posicionou. Ele não ficou temeroso, ele simplesmente ensinou o que era para ser ensinado, deixou o legado dele, né? E ainda na cruz ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, assim, isso é um verdadeiro líder, né? Então, é possível. É possível. É possível porque a escolha é de cada um. Exatamente. Né? A escolha é de cada um. E Judas é um grande exemplo. Ele andou com o melhor líder. Foi. Ai, Judas, né? que mancada. E mesmo assim, não conseguiu prosperar e fez o que fez, né? Então é possível ter porque depende de cada um, a escolha de cada um, né? E Evelyn, líderes possuem líderes. Né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre essa dinâmica de liderar líderes. Em que sentido? Muitas vezes um líder, ele toma uma atitude com a equipe em que o gestor que está acima dele não compactua daquela decisão. Então há aí uma divergência de opiniões nessa liderança. Eu preciso me reportar, porém eu tenho uma equipe para comandar, uma equipe para gerir. Quando há essa discordância entre as lideranças, como você entende que essa autoliderança poderá contribuir para o desenvolvimento dessa gestão? Aí que a autoliderança, tipo assim, entra bombando. Porque é muito fácil quando todo mundo concorda com você, com as suas ideias, né? Quando você é bem aceito, isso é fácil. Nossa, que delícia, né? Como se a vida fosse assim, né? Que delícia. Porém, é muito bacana para o teu crescimento quando vem coisas adversas. É muito bacana quando uma pessoa fala, não, eu não concordo. A unanimidade é burra, né? Na divergência nós crescemos, exatamente. Né? Então, assim, te tira da zona de conforto. Então, é aí que você tem que usar características sensacionais de líderes, que realmente é ouvir, sabe? Entender, porque às vezes você deu uma boa ideia, mas você não soube colocar da maneira correta. Ou você não chamou para perto, para junto as pessoas estarem enganjadas. Então, de repente, você não agregou tanto sendo os liderados quanto sendo os líderes. Se você não conseguir agregar, não adianta você colocar a ideia, né? E querer que as pessoas comprem a ideia. Então, assim, a sua sugestão é que as pessoas sentem para conversar, para dialogar, para um ouvir o lado do outro, quais são os impactos daquela decisão, por que ele tomou aquela decisão. A gente chama muito também de brainstorm, né? No meio corporativo, a gente senta e tem aquela chuva de ideias, né? E a gente senta todo mundo no mesmo nível. Eu falo que hoje a liderança, na verdade a verdadeira liderança é horizontal. Né? A gente antes tinha aquela verticalidade, né? Puxa, era muito tradicional e acontecia muito desses problemas. E quando a gente faz uma liderança horizontal, de chegar, gente, olha só, a gente está com esse problema aqui. Qual a solução que vocês pensam sobre isso? Talvez as pessoas vão trazer a mesma solução que vocês já tinham, mas deixa elas participarem. E você falou num ponto em que as startups, elas fazem muito isso, essa liderança horizontal, e aproxima a gestão da equipe.
Porque com isso você acaba com aquela distância, Sim. não é o gestor, é o Aham. líder, né? E você coloca todo mundo no mesmo patamar e a contribuição de ideias, com o brainstorming, como você falou, é enorme, porque estão todos na mesma página, né? Então isso é bem interessante. Dando continuidade, um outro assunto também que eu gostaria que você abordasse aqui com a gente é em relação à preparação de um líder. O líder, muitas vezes, ele está muito preparado tecnicamente. Sim. Ele tem ali um currículo exemplar, um currículo de tirar o chapéu. Porém, a gente até diz, né, no mundo corporativo, que eu contrato pelo currículo e demito pelo comportamento. Exato. E ele nunca, né? né? Meu Deus. Pois é, e às vezes, apesar dele estar muito preparado tecnicamente, ele não está preparado emocionalmente. E para gerir pessoas, você precisa ter esse preparo emocional e esse preparo psicológico. Como fazer esse equilíbrio do técnico com essa parte comportamental do psicológico? É desafiador. É eu acredito, um dos maiores desafios, pelo menos no meu ponto de vista. A gente trabalha muito, como eu falei, no grupo tático, na questão técnica, né? E as pessoas são quase que uma máquina, porque o tempo todo fala de legislação, fala de o tempo todo, é massificante, né? Leis, comportamento. E se você não trouxer ali um ambiente agradável, um ambiente favorável, algo que realmente vá trazer essa inteligência emocional, que as pessoas consigam solucionar com a criatividade e não com o que está escrito, sabe? Sair ali, entender que as pessoas não são máquinas. Porque às vezes a gente trata pessoas como máquinas, né? E a gente entender que o quê? Tem que trazer uma solução criativa. Porque nós somos seres criativos. E quando a gente começa, olha como eu amo esses últimos anos, que as pessoas estão entendendo. Que bom. Sabe? Não tá mais daquele jeito engessado. Antigamente a gente tinha, quando entrava no taxa, a gente realmente contratava pelo currículo, a gente, nossa, sabe entregar todas as declarações, né, acessórias, tem noção das obrigações, ok. Tá perfeito ali, currículo lindo. Hoje a gente contrata pelo comportamento, né? Porque o técnico eu desenvolvo, né? O comportamento a pessoa tem ou não tem, né? Exatamente. Então, assim, e eu fico com pena dessas pessoas que ficaram só na parte técnica, porque elas foram construídas assim, né? O mundo corporativo construiu elas assim. Para elas tirarem isso é muito mais difícil, né? Porque elas precisam querer também. Quando as pessoas entravam antigamente no grupo tático, elas recebiam um manual de comportamento. Eu acho que devia ter, umas 200, 300 páginas de todo o comportamento que ela deveria ter. Horário para tal, como fazer, desligar o computador e fazer isso, fazer aquilo, Hoje, como é que a gente faz? A pessoa entra no grupo tático, a gente só mostra as partes divertidas. Olha, segunda-feira tem happy hour invertido, segunda-feira de manhã já começa já com uma festança. Por que tem que ser só na sexta-feira? A gente entende que já pode começar a semana se divertindo. Happy hour. Happy hour. Na terça-feira, a terça-feira é chamada de terça divertida. Então a terça todinha ela é divertida, hein? Pode surgir problema que a gente está rindo, está se divertindo, um puxando esse gancho pro outro. No final da terça-feira a gente se reúne também para bater um papo, fazer uma brainstorm sobre tudo que aconteceu. Na quarta-feira a gente chama de quarta que é onde todo mundo fica em silêncio, porque todo mundo está fazendo um aprendizado. Fica a quarta-feira estudando, seja para um curso, seja um webinar, seja uma legislação, fica todo mundo em silêncio, porque senão se deixar o povo também fica lá em cima, né? Aí quinta-feira geralmente é dia de gravação. E sexta-feira é dia de que a gente chama de mão na caixa, que é quando a gente cumpriu todas as metas da semana, e a gente faz aquela festividade e alguém ganha um prêmio. Que legal! Da semana. Então a gente sempre tem essa diversão. Esqueci também que na quarta a gente tem o Joga Tática, que é onde a gente se reúne no final do expediente para jogar. Que legal! Olha que coisa O que diferente. vocês jogam aqui? Vocês têm? Geralmente o que a gente joga é a dedanha. A dedanha, legal. Online agora, né? E assim, é muito divertido e você fica pensando, não, mas aí o pessoal acha que vai o quê? É festa isso, né? É bagunça, geralmente. Mas não, você está justamente engajando as pessoas naquele seu propósito, né? Porque o líder faz isso, engaja no propósito. E eu tenho métricas para saber a produção. E se você pega uma produção antiga e pega uma produção atual, as pessoas assim... Quando você compara, o clima organizacional faz toda a diferença no desempenho da equipe, né? Toda a diferença. A cultura organizacional impregnada não está nas paredes, está nas pessoas, né? Não está no teu maquinário. É uma paixão. Está nas pessoas. Isso tudo engaja as pessoas. E você valoriza pessoas e as pessoas valorizam tudo. O trabalho, né? Porque assim, o técnico, ele é importante até a página 2.
mas é o comportamento que faz essa diferença. E quando você contrata alguém, você precisa contratar considerando a cultura da empresa, o perfil daquela liderança, considerando o perfil da equipe, para que essa pessoa consiga se encaixar. Então, nem sempre o melhor currículo vai ser o melhor profissional para aquela equipe. Exato. Então, esse alinhamento é importante ser feito, porque o comportamento faz toda a diferença na hora do desempenho do seu resultado, né? Sim. E Evelyn, qual seria, assim, um grande legado, qual seria um case de sucesso, seus maiores desafios na liderança que você poderia compartilhar e contribuir com a gente? Uau! Os maiores desafios, né? A gente fica pensando assim, foram tantos, mas eu acredito que mergulhar de cabeça, sabe? Eu tenho muito isso. Ah, é pra ser? Então vamos mergulhar de cabeça. Aí tá com dificuldade nisso? A gente não tem mais, por exemplo, editor de vídeos. Não, peraí, eu vou encontrar um que a gente consiga, que esteja de acordo com a nossa estrutura e eu vou até o final, sabe? Então eu tenho muito isso, eu acho que esse mergulhar de cabeça, estar junto com quem está junto com você, vamos juntos, vamos dar o braço aqui, não é só passar aquele desafio, né? Estar junto. Eu tenho muito isso. Mas um dos maiores desafios meus foi deixar que a criatividade fizesse parte do meio corporativo. Deixar que essas festividades fizessem parte sem crítica, sem a autocrítica, sem se importar com os olhares das pessoas. Porque como eu te falei, lá atrás eu recebi esse prêmio Sebrae, mas demorou muito até eu realmente conseguir colocar em prática. Porque as pessoas que eram técnicas me olhavam assim, isso aqui é bagunça, né? Ela tá pensando que eu tô ralando aqui e ela vem com festinha. E às vezes, e rolava assim... O pessoal diz muito assim, balãozinho, para poder botar pra cima, bola pro ar, bola pra cima, energia. Exatamente. Aí Como se, é tudo brincadeira, não entende o que tá por trás daquilo. Exato. E assim, foi um dos maiores desafios meus, foram realmente essa quebra de cultura. Quem conseguiu mudar comigo, né, mudar junto com a gente, né, porque eu lidero virou a chave. Lidero junto com meu irmão, então assim, quem conseguiu, que primeiro a gente que tem que girar a chave. É verdade. Aí depois é o nosso pessoal, e depois até os clientes e os colaboradores dos clientes também mudam, né, acaba que a gente arrasta. Teve um episódio singular, um ponto da minha carreira, que teve muito essa questão da autoliderança. Tinha uma pessoa da equipe que ela já não estava mais respondendo aos meus comandos, a nada que eu colocasse. Tudo que eu colocava, ela entendia de forma errada. A comunicação estava muito ruim, muito prejudicada. E quando teve um episódio em si que ela surtou, eu chamei ela na minha sala. E quando eu chamei na minha sala, eu tinha sala, né? Agora não, agora eu fico com todo mundo. Quando eu abri a sala, eu falei assim, Deus, tudo de ti e nada de mim. Quando eu fiz isso, eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz, mas foi algo assim, muito difícil, porque foi realmente ali a autoliderança. Eu quando sentei na cadeira, eu já era outra pessoa. E ela sentou ali e ela só falava palavras ofensivas, com muito ódio, muito ódio. Você geriu as suas emoções, teve inteligência emocional. Exatamente. E eu ficava olhando pra ela e ela falando, porque eu te odeio, e falando, só jogando palavras muito ruins, muito pesadas. Eu falava assim pra ela, nossa, como isso é terrível pra você. Aí eu falei assim, você não tá fazendo mal a mim, você tá fazendo mal a você. E começou a vir um amor sobre aquela pessoa e uma diferença assim de estado emocional. Eu falei pra ela ir pra casa, mas pra ela descansar. E que ela só voltasse daqui 5 dias. E ela foi, e as pessoas começaram a me questionar, não, mas peraí, por que você não demitiu? Aí eu falei assim, porque Deus não permitiu. Eu falei assim, porque eu tenho um líder maior, né? E eu consegui essa... Aí você fica pensando, tá, e depois? Depois ela voltou e no final do ano, claro que teve todo um caminho, né? Mas no final do ano foi um marco, assim, porque quando ela me abraçou na festividade de final de ano, ela me pediu perdão e ela falou assim, como aquilo marcou minha vida? E ela teve um reencontro com Jesus. Então, assim, né... Você teve um impacto na história dela, porque Exato. Normalmente uma liderança que não é um líder, poderia ter trocado esse colaborador, poderia ter substituído, seria mais prático, Muito seria mais fácil, mas não seria desafiador. Exato. E quando você consegue reverter uma situação do negativo para o positivo, você trabalhou o processo, você não visou só o resultado, ou você não teve apenas, para otimizar meu tempo, eu vou demitir, vou colocar um outro no lugar que queira trabalhar. Mas você entendeu as potencialidades, você enxergou além daquilo que os seus olhos eram capazes de enxergar. E no final o seu resultado foi bem positivo. Muito. E quando a gente fala também, né, dessa parte de liderança, né, quando a gente colocou a parte de comportamento, a parte técnica, é claro que só para poder fazer um pano de fundo,
Quando você diz assim, penso que a gente está só na brincadeira e tal. Sim. Não, a gente está priorizando o clima. Mas é óbvio que existe um planejamento. Claro. Planejamento das nossas ações, planejamento das nossas obrigações. E eu acredito que como liderança o planejamento faz parte da sua história hoje, da sua vida hoje. Como que vocês lidam com essa parte de planejamento e como que você acha que um planejamento da autoliderança impacta na equipe? Planejamento é tudo. Né? Então, assim, realmente tem hora que a gente senta, rascunha e desenha mesmo no papel. Embora a gente seja muito digital, né? Tem hora que a gente usa o papel para criar, assim. Mas a gente usa ferramentas também, né? A nosso favor, porque a gente está na tecnologia. Então, a gente planeja dias, a gente tem ferramentas que conseguem planejar até, sei lá, até 2024, 2025. A gente tem coisas que a gente coloca lá para frente, porque a gente tem obrigações que apontam lá para frente. Mas todos os dias a gente entra nesse gestor de processos e a gente consegue desenvolver o diário que a gente tem para fazer por dia. Então, assim, não tem. É questão de planejar. Então, tem o planejamento, né? Tem, e o planejamento ele é muito importante na liderança, né? Muito, porque organiza. Organiza as ideias. Você imagina fazer uma faxina dentro de casa e querer faxinar todos os cômodos de uma vez. Então, assim, sem planejamento, sem organização do seu tempo, sem administração do que você vai precisar, que tipo de item você vai precisar para fazer aquela gestão daquela faxina, não vai ficar uma loucura, uma pandemia. Eu costumo fazer uma analogia de planejamento da seguinte forma também. Vamos imaginar um elevador. Você pega a sua equipe, tem 10 profissionais, você coloca dentro do elevador esses 10 profissionais. Aí um vai apertar o primeiro andar, o outro aperta o terceiro, o outro aperta o quinto, o outro o sétimo, o décimo. Enfim, cada um vai parar em determinado lugar, né? Quem está errado? Ninguém. Porque eles não têm direção. Quando não se tem direção, qualquer lugar serve. Exato. Qualquer lugar serve. Então o planejamento ele serve muito para isso, para dar direção, para dar foco, né? Para dar objetivo. As pessoas saibam onde elas pretendem chegar, como que elas têm que fazer para alcançar. E aí entra o papel do líder para fazer a condução desse caminho, né? De dar essa direção. E líderes geram líderes, né? Então quando você já construi aquele líder, isso aí vai, né, caminhando. Então, vai caminhando. E em época de corona crise, não poderíamos deixar de abordar esse tema, né? O líder ele está muito presente com a sua equipe, ele está muito próximo e não perder suas características que são únicas, né? Como que você entende a autoliderança nesse momento tão difícil que nós estamos passando da Covid-19? Olha, foi muito difícil, tá? Porque a gente foi muito cobrado profissionalmente, então a gente quase não tinha tempo, e ao mesmo tempo você também ter tempo com o seu time. Não foi fácil, tá? Mas graças a Deus pela tecnologia. Se eu não tivesse tecnologia, sinceramente eu não sei. Teve até colegas nossos que simplesmente fecharam o escritório e abandonaram, porque não estava preparado. A gente já tinha, por isso que eu falo muito de construção, a gente já tinha essa preparação do trabalho em casa, do trabalho home office. Caso acontecesse qualquer coisa, uma chuva ou alguma coisa que impedisse daquele colaborador de chegar na empresa, ele já podia trabalhar de casa, ele já tinha essa liberdade. Então, quanto a isso, foi muito fácil. Mas mesmo assim, a gente teve que se manter presente. Então, todos os dias a gente se reunia com o nosso time. Todos os dias a gente alinhava. Então, assim, deu trabalho? Liderar pessoas dá trabalho. Não adianta dizer que é tudo lindo, a gente só vai colher frutos. Não, a gente rala pra caramba. É aquele negócio que eu falei de estar junto, realmente, de dar o bracinho e falar. E muitas das vezes a gente só falava assim: o que você tem a falar? Como é que você está? Era só isso. Não era em relação ao trabalho. Porque a trabalho, o time já está muito maduro. Então eles sabem o que eles precisam fazer. Era emocional, né? Trabalho emocional. Porque nessa autoliderança, primeiro você vai cuidar das suas emoções, para que você não se deixe abater e se deixe afetar pelas mídias, por aquilo que você está assistindo, por aquilo que você está vendo, para que você possa absorver, trabalhar a informação internamente e liderar o seu time. Para que você consiga minimizar esse impacto e passar segurança, passar conforto, passar um aconchego, né? Então, assim, essa autoliderança com esse momento impacta também, como você está colocando, o apoio que vocês deram, né? O técnico eles já rodam, mas é o apoio emocional de como viver num momento como esse que fez toda a diferença no seu grupo, na sua equipe. A gente fez até algumas coisas, por exemplo, de entregar um iFood na casa deles com um recadinho. Que legal! Tipo, juntos somos sensacionais, né? Então, assim... Uma importância, uma valorização, né? E, Evelyn, qual seria a dica diamante, aproveitando aqui o Grupo Tasca, que você daria,
aportar para a nossa escola, para que ela continue avançando cada vez mais em liderança? Então, olha, eu me sinto até lisonjeada para dar uma dica diamante para uma escola de liderança. Né? Tantos líderes aí estudando, tantas pessoas sensacionais, como a própria Tami, né, que eu admiro bastante na questão de liderança, é verdade, você sabe disso, né? E qual seria a dica diamante para vocês? Se joga na palavra, foi o que eu falei. Amém. Vai dar certo se você colocar os conceitos bíblicos. Sua liderança não tem como. Aí você aponta para José, caramba, José é um grande líder. Mas olha o trajeto dele. Ele não desistiu de ser líder, embora tudo apontasse errado. Tudo desse errado. Ele falou, poxa, mas peraí, eu tenho a promessa, eu estou com Deus, era para dar tudo certo. Como é que dá tudo errado? Ele não olhava as circunstâncias. Né? Ele tinha noção que da missão dele, do propósito dele, era agarrado a isso. Então, a melhor coisa é você ser apaixonado pela missão. E a missão de Cristo é o quê? Transformar. O primeiro milagre de Jesus foi o quê? Transformação. Então, mergulha nisso. Transformação. É o que você tem que se jogar e se apaixonar por transformação da sua vida, e isso vai transformar as pessoas ao seu redor. Que é de dentro para fora. Se transformando, você transforma o mundo, né? Começar por nós mesmos, né? Evelyn, muito obrigada pela sua entrevista. Ficaria aqui mais horas ainda conversando com você. Como eu disse no início, é um tema muito enriquecedor. Né? Mais uma vez, gostaria de agradecer o tempo que você disponibilizou, porque com certeza o seu tempo é bem utilizado no Grupo Tasca, porque além de gerir a sua empresa, você ainda é responsável por gerir muitas outras empresas através do grupo, que somam aproximadamente 500 funcionários, pelos quais você tem uma pouca participação nessa gestão. Então, você dedicar um tempo para a entrevista conosco é algo que nós precisamos agradecer. Eu gostaria de agradecer, principalmente em nome do grupo, em nome do José Carlos, em nome da Viviane, em nome do Carlos, em nome do Cristiano. E eu que estou representando isso aqui agora. Muito obrigada por tudo. Desejamos que a sua trajetória continue de sucesso cada vez maior, cada vez mais, que você continue performando e continue apresentando para a gente sempre seus cases de sucesso, que eu terei sempre o maior prazer em ouvir. Nós teremos sempre o maior prazer em ouvir e aprender com você. Muito obrigada por tudo. Deixe as considerações finais. Obrigada, pessoal. E olha, sempre avançando, transformar para transformar pessoas. É isso. Muito obrigada, gente. Estimamos que o conteúdo apresentado venha ser um ponto de impacto e que verdadeiramente venha contribuir para a nossa formação em liderança. Que continuemos avançando e prosperando na trajetória de influenciar pessoas, seguindo o exemplo e o legado do nosso maior referencial em liderança, que é Jesus Cristo. E que, a despeito de qualquer circunstância que venha se apresentar em nossa frente, nós possamos sempre acreditar que nós não fazemos parte do grupo dos que retrocedem, mas sempre do grupo que permanece firme e continua avançando. Avance!